Oiê, como estão aquelas metas que você fez, né? Lá no final do ano, no início de janeiro. Você ainda se lembra delas? O que acontece é que tem uma onda, né? Onde muita gente acaba se prometendo, né? Muitas mudanças, muitas metas, muitas coisas novas. Só que o que acaba vindo é frustração, porque em poucas semanas depois, tudo aquilo que a pessoa prometeu já se perdeu, né? E aí vira um loop infinito, onde quando nós estivermos chegando no final do ano, no começo do próximo ano, já começa a pessoa a colocar, despejar todas aquelas coisas, né? Todas aquelas vontades, despejar todos os sonhos. E aí que vem aquela sensação, eu não consigo cumprir nada. E por isso que hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com você sobre a importância de fazer metas viáveis para a sua vida. Inclusive, esse tema, né, foi proposto por uma amiga minha lá no Instagram. Então, muito obrigada, Tati, pela ideia do tema. E é um tema muito importante, então eu vou conversar um pouquinho com vocês, porque a importância de não deixar, né, essas metas apenas no papel. No final do ano, início de ano, a gente começa se prometendo tanta coisa, mas uma perguntinha, né? Será que essas metas que você se prometeu, elas eram realmente suas ou eram fruto de uma comparação? Quantas vezes você se prometeu algo porque viu alguém postando no Instagram, postando numa rede social, ou então porque o vizinho X trocou de carro, né? Porque o amigo Y iniciou no emprego novo e aí você acabou olhando e achando que aquilo também deveria ser para você. E não me entenda mal, sonhar não é o problema, né? O problema é a gente sonhar sem consciência, né? Quantas vezes a gente acaba entrando nos sonhos que não são nossos? Quando a gente não entende o que é nosso e o que é do outro, a gente começa a correr atrás de sonhos, de coisas que não são nossas, né? E aí que vem a frustração, porque é impossível a gente conseguir sustentar algo que não é pra gente, algo que a gente não tem paixão, algo que a gente não goste. E simplesmente a gente passa a ter interesse por aquilo apenas porque o outro está se dando bem naquele objetivo, naquela meta, naquele sonho. Quando a gente não entende, né, o que é do outro, o que é meu, nós passamos a correr atrás de coisas e sonhos que não cabem, não entram na nossa realidade. E aí é onde acontece a frustração e a gente não consegue sustentar algo que não é nosso, certo? Então vamos começar com um exemplo bem comum, né? Dieta. Quantas pessoas não querem fazer dieta, por exemplo? E aí a pessoa passa, coloca ali como meta comer mais saudável, que é muito amplo, né? O que seria comer mais saudável? E a gente vai ver a realidade dessa pessoa, ela não come nada saudável, ela não come um legume, uma verdura, só frituras, refrigerante o tempo todo. Então, faz sentido essa pessoa simplesmente passar a falar, né, quero comer mais saudável, e aí restringe tudo na vida dela, sendo que o hábito dela comum são coisas muito gordurosas, é açúcar o tempo todo. Ela vai conseguir sustentar isso? Não vai. Se ela vier com uma dieta do ovo, essa dieta do ovo vai durar aí no máximo uma semana, né? Porque ela está acostumada, o paladar dela está acostumado com uma coisa. Então, o que precisa acontecer é a mudança de hábito dentro da sua realidade. Então, né, se você se restringir por completo, isso não é hábito, gente, isso é violência. E a violência acaba entrando no ciclo de repetição. Então, ao invés da gente realmente conseguir mudar algo, a gente passa a repetir, porque a gente entende que a gente precisa de um prazer ali, né? Porque se a gente corta bruscamente, né, a alimentação, que é o exemplo que eu estou usando aqui, e simplesmente eu restringo tudo, quando eu tiver a possibilidade de comer, eu vou me sabotar e vou comer horrores a mais do que eu já comia antes, por conta do medo, da falta que aquele alimento está me fazendo. Então, é entender que as coisas precisam ser de acordo com a sua realidade, né? Dentro dos seus hábitos, do seu contexto, isso para tudo, né? Porque aí sim você vai sonhar com consciência. Então, assim, o que precisa ficar muito claro é que metas viáveis, ela precisa respeitar onde você está, não onde você acha que deveria estar. Então, não adianta você pensar como se você já estivesse naquele lugar, porque muito provavelmente vai ser muito difícil, quase impossível, você conseguir sustentar esses hábitos. E outra coisa que atrapalha muito é a pressa pelo resultado. Então, você já quer chegar no resultado final,
e aí você não se debruça no processo. No final das contas, o processo ele é muito mais importante do que o resultado final, porque no meio do caminho você pode, né, se deparar com coisas novas, com mudanças de ideias, né, acrescentar coisas aí no seu percurso. Então você vai ajustar a rota, vai verificar novas necessidades. E se você só pensa no resultado final, né, você acaba não desfrutando do caminho, né? E quando você chega lá, você não sabe nem o que fazer com aquilo. Então você não vai conseguir manter aquilo que você conquistou. Metas viáveis, elas respeitam os limites, né? Respeita o seu dinheiro, respeita o seu processo, respeita o seu caminho, respeita as suas questões emocionais, todos os seus limites. A vida do outro é sempre um recorte. A gente não vê as quedas que a outra pessoa dá, a gente não vê os tropicões, a gente não vê, né, o processo que a pessoa passa para estar ali. A gente vê meramente os recortes mais bonitos que a pessoa quer mostrar para gente. Então é muito importante a gente respeitar esses nossos limites e entender, né, que o que a gente vê por aí é recorte da vida do outro, não é todo o processo. Então, respeitar o processo, né, não é você se desvalorizar, pelo contrário, é você conseguir, né, respeitar o que você é e o que você tem hoje, que é com essas ferramentas que você vai conseguir, né, alcançar os seus sonhos de amanhã. E é por isso que é tão importante, né, a gente separar metas grandes, metas pequenas, os passos pequenos que a gente precisa fazer para alcançar aquelas metas maiores, né? Então, assim, o que que você pode fazer hoje? O que você está fazendo hoje? É um passo de cada vez. Então, hoje você conseguiu levantar? Hoje você conseguiu comer um pouco melhor? Hoje você conseguiu sair da cama mesmo sem toda aquela disposição? Né? A gente precisa comemorar os pequenos passos, a gente precisa celebrar essas pequenas conquistas, porque são elas que vão dar os combustíveis, né, para a gente conseguir dar os passos maiores. Então, o problema não é você errar em um dia, não é você falhar no quinto dia. O importante, né, é que você não desistiu, que naquele dia que você acabou avacalhando, você entendeu que você pode retomar esse processo. E isso é constância, não perfeição, porque na perfeição não existe. Quando você constrói metas viáveis, isso te dá direção, te dá motivação para você não desistir, te dá força, dá motivo para levantar. Fica mais fácil você fazer as coisas das quais você realmente gostaria, né? Porque aquilo ali foi feito para você, tem propósito, tem sentido, é sobre você, sobre a sua vida e não se enquadrar na vida de outra pessoa. No final das contas, criar metas viáveis é aquela que faz sentido para a sua vida, não para a vida do outro, não se enquadrando na vida do outro, mas na sua vida. Então, se você ainda não assistiu, né, como criar metas que realmente funcionam, que foi o primeiro vídeo do meu canal, volta lá um vídeo atrás, assista, comece a planejar suas metas. Então, se esse vídeo fez sentido para você, reflete um pouquinho, né? Essas metas que você gostaria, elas realmente são suas? E a forma de ação que você está criando para chegar nelas realmente coincidiz com a sua vida ou, né, com a vida do fulano de tal, né? Então precisa fazer sentido para a sua vida e para você. Compartilha, comenta, dá o seu like, se inscreve no meu canal, que isso me ajuda muito e também é uma forma de um combustível, né, para me ajudar a continuar criando vídeos aqui. E me conta, qual o próximo tema você gostaria de assistir aqui no meu canal?